Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui com a Lei Orgânica do Município de Betim, título 3, da Organização do Município. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 8. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Artigo 9. São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão, instituídos em lei. Artigo 10º. A cidade de Betim é a sede do município e lhe dá o nome. Artigo 11º. A criação da organização e a supressão de distrito ou subdistrito dependem de lei, observada a legislação estadual. Artigo 12. A autonomia do município se configura especialmente pela 1. Elaboração e promulgação de sua lei orgânica. 2. Eleição de seu prefeito, vice-prefeito e vereadores. 3. Elaboração de leis sobre matérias e de sua competência privativa e suplementar. 4. Organização de seu governo e administração. Capítulo 2. Da competência. Artigo 13. Ao município compete 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar às suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 4. Criar, organizar e suprimir distrito, observada a legislação estadual. 5. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem um caráter essencial. 6. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 7. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 8. Promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 10. Manter relações com a União, os Estados, o Distrito Federal e os demais municípios. 11. Firmar acordo, convênio, ajuste e instrumento congênere semelhante. 12. Difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto e toda forma de praticar atividade física, a ciência e a tecnologia. 13. Proteger o meio ambiente e combater a poluição. 14. Organizar, regulamentar e executar seus serviços administrativos. 15. Instituir o regime jurídico único e os respectivos planos de carreira para os serviços da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. 11. Elaborar o plano diretor. 12. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. 18. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los. 19. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social nos casos previstos em lei. 20. Estabelecer servidão administrativa necessária
a execução de seus serviços e, em caso eminente instante perigo ou calamidade pública, usada a propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização posterior, se houver dano. 21. Associar-se a outros municípios do mesmo complexo geoeconômico e social, mediante convênio para a gestão, sobre planejamento de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. 22. Cooperar com a União e o Estado nos termos de convênio ou consórcio na execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local. 23. Participar, autorizando por lei, da criação de entidade intermunicipal para a realização de obra, exercício de atividade ou execução de serviço específico de interesse comum. 24. Interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e fazer demolir construções que ameacem ruir. 25. Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte do gênero alimentício e produto farmacêutico, destinados ao abastecimento público, bem como de sua substância potencialmente nociva ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. 26. Licenciar estabelecimento industrial, comercial e outros, e cessar a licença daquele cuja atividade se tornar danosa ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. 27. Fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos mencionados no inciso anterior. 28. Licenciar e fiscalizar a afixação de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos a seu poder de polícia. 29. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada. 30. Estabelecer e impor penalidade por infração às suas leis e regulamentos. 21. Exercer outras atribuições pertinentes ao interesse local. Parágrafo único. O município disporá sobre o serviço funerário e cemitérios, incumbindo-se da administração dos que forem públicos e da fiscalização dos pertencentes a entidades privadas, garantindo-se a seus mortos enterro digno, independente da situação econômica. Artigo 14. Ao município competente, em comum com a União e o Estado, 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia da pessoa portadora de deficiência. 2. Proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obra de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território.
Ficamos por aqui. Em breve veremos o capítulo 3.